Queridas, querides, queridos, eu sou o Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela, das novelas Sim a Moça, a versão original e o remake. Antes você já sabe o que eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Sim a Moça foi uma novela escrita por Benedito Rui Barbosa em 1986. E 20 anos depois teve um remake escrito pelas filhas do autor, Edmara e Edilene Barbosa. A história é baseada no romance homônimo de Maria Dezone Pacheco Fernandes. Esse livro foi lançado em 1950 e inclusive teve um filme baseado nessa obra lançado em 1953. A ação de Sim a Moça começa em 1886 e é ambientada em Araruna, uma pequena cidade fictícia localizada no interior de São Paulo. Vemos o embate entre monarquistas e republicanos que divergem a respeito da abolição da escravatura. E esse é o conflito central do principal núcleo familiar da trama. Temos de um lado o coronel José Ferreira, barão de Araruna, interpretado por Rubens de Falco, que é o mais ferrenho escravocrata da região, e de outro lado temos a sua filha Maria das Graças, assim a moça do título, interpretada por Lucélia Santos, que é uma convicta abolicionista. Assim a moça no início é apaixonada pelo Dimas, papel do Raimundo de Souza. Ele e assim a moça cresceram juntos na fazenda, mas ele era filho da escravizada Maria das Dores, papel de Du Moraes. E aí o barão vendeu mãe e filho e assim a moça nunca mais o viu. O Dimas então volta para Araruna, agora com o nome de Rafael, na condição de alforriado, e a luta dele é para se vingar do barão, que é o seu verdadeiro pai. Então, quando assim a moça e o Dimas se reencontram, ela o ama, ele também a ama, mas ele sabe que eles não podem ficar juntos, porque são irmãos, e ele não pode dizer isso a ela. Sem o Dimas, assim a moça se enamora do advogado Rodolfo, papel de Marcos Paulo, que a princípio parece um janota, um puxa-saco do barão, mas é tudo um disfarce. Ele é o mais ferrenho dos abolicionistas. E mais, à noite ele se veste de cavaleiro negro, como um zorro, e corre a libertar os escravizados abrindo as senzalas. Trata-se do irmão do Quilombo, um verdadeiro herói de folhetim do século XVIII. Daí, quando o barão descobre que o Rodolfo o fez de idiota, ele passa a lutar para impedir que a filha fique com o inimigo. Em torno desse conflito central, tivemos sequências muito marcantes. Assim, a moça e o Rodolfo fugindo do jugo do barão e se casando no Quilombo. Depois, assim, a moça passa a ajudar o Rodolfo na libertação dos escravizados e leva um tiro do próprio pai, que não sabia que era a filha a mascarada que estava em cima daquele cavalo. Na reta final da novela, o barão enlouquece após ter o seu ouro roubado e tranca a filha na senzala. E é ali que assim a moça, grávida, acaba dando à luz. Então, quando o barão descobre que o seu neto nasceu, ele abre a senzala e aí os escravizados se rebelam e o trancam ali dentro. Certo de que o seu ouro estava escondido na senzala, o barão não sai dali nem mesmo quando a senzala começa a pegar fogo. Ele é resgatado na última hora pelo filho Dimas, o filho a quem ele tanto perseguiu, maltratou e odiou ao longo de toda a história. Mas ele não resiste à fumaça tóxica inalada e morre, não sem antes pedir perdão ao filho. Apesar da trama romântica da protagonista, não se iluda, sim, a moça passava longe de ser apenas um folhetim romântico. Ela mostrou de modo muito cru, com muita dor e muita violência, a realidade cruel vivida pelos escravizados. Tem uma sequência que eu considero uma das mais fortes da nossa teledramaturgia e que resume muito bem a violência sobre a qual a nossa nação foi fundada e construída e toda a complexidade das relações a partir de então estabelecidas. O capitão do mato, que trabalha para os fazendeiros buscando escravizados fugidos, era aqui interpretado pelo Tony Tornado, ou seja, um homem preto algoz de outros homens pretos, o que de fato existiu na época. Então, o capitão descobre que era filho de pai José, papel de Milton Gonçalves, o reprodutor da fazenda do barão
e todos os filhos de Pai José se auto-intitulam guerreiros, guerreiros de Pai José. A revelação faz com que o capitão passe a lutar junto de seus irmãos, e eles conseguem render o barão e pendurá-lo no tronco. Quando o capitão vai chicotear o barão, assim a moça, que já está com a gravidez avançada, entra na frente e apanha para proteger o pai. Então o Justo, papel de Grande Otelo, que é um homem alforriado e é o verdadeiro pai do capitão, dá um tiro no próprio filho, para impedi-lo de fazer tamanha maldade com a sinhazinha. O capitão morre nos braços do pai Justo, decepcionado e enraivecido, não por ter sido morto pelo próprio pai, mas por descobrir que não era, afinal, um guerreiro de Pai José. Os escravizados se rebelam, a polícia chega para salvar o barão e mata o outro líder da rebelião, o escravizado capoeirista Justino, papel de Antônio Poupeu, que leva uma saraivada de tiros e morre gritando liberdade. Toda a novela, em minha opinião, está contida nessa sequência. Não a trama em si, mas o espírito da obra. Toda a violência e a complexidade das relações humanas naquele Brasil do final do século XIX, que o autor registrou com grande sensibilidade. No último capítulo, a abolição é decretada e os escravizados, agora livres, partem de suas fazendas com uma mão na frente e outra atrás. Chama a atenção o fato de que ninguém toma qualquer iniciativa para dar a essas pessoas algum recurso para que elas possam recomeçar, reconstruir suas vidas agora em liberdade. Nem mesmo assim a moça, que disse com todas as letras no penúltimo capítulo que não havia uma só gota de suor de homem branco nas terras daquela fazenda. Ela reconhece isso, ela que tanto lutou pela abolição ao lado do Rodolfo, e aí quando a abolição acontece, ela nada faz por aquelas pessoas que vão embora da fazenda. O Rodolfo vai para a capital da província ser político para defender os interesses dos fazendeiros de café, enquanto assim a moça, que agora é a dona da fazenda, recebe ali os italianos que vieram substituir os escravizados na lavoura de café. Assim a moça deixa claro que os italianos serão tratados com toda a dignidade, serão livres, recompensados, mas aquelas terras são dela. E os italianos, se quiserem e puderem, que conquistem as deles. No meu vídeo anterior da novela Fogo sobre Terra, eu falei sobre a fundação de uma cidade fictícia feita por homens brancos que dizimaram os indígenas que ocupavam aquela região. E isso era uma evidente metáfora da fundação do nosso país. Sim, a moça traz um novo enfoque sobre a mesma questão. A cidade de Araruna havia sido fundada pelo pai do barão, que chegou lá, plantou café, arrendou terras, trouxe outros moradores, mas sempre fazendo uso de homens escravizados. Legalmente, a família Ferreira podia se dizer fundadora de Araruna, mas imoralmente? Seria moral, assim, a moça se dizer dona daquelas terras que por tantos anos foram regadas com tanto sangue humano? Essa é a provocação deixada no ar no último capítulo. É muito forte a sequência em que os ex-escravizados que estão de partida cruzam com os italianos que estão chegando ali animados, cantando, cheios de sonhos, de esperança. E o que vai restar àquelas pessoas que estão de partida? Que mundo elas vão encontrar além das senzalas? Que pagamento elas vão receber da dívida imensa que a sociedade tem com elas? O texto final do autor aparece por escrito antes do encerramento. E de tudo o que plantaram, nada lhes restou, nem da terra, nem dos frutos, apenas a liberdade. O LP com a trilha da novela vendeu 40 mil cópias, e a maior parte das faixas desse álbum produzido pelo grande Geraldo Vespar foi gravada para a novela, e está, em minha opinião, entre os melhores álbuns já lançados pela Som Livre. É uma trilha com cheiro de natureza,
que alterna cantos doces e românticos com outros enérgicos e que incitam à luta. O tema de abertura é Pra Não Mais Voltar, gravada por Fafá de Belém. Vem buscar-me nessa estrada em que por fim me encontro, cheio de certezas, de olhares calmos. Vem que eu tenho tantos passos para um amor inteiro, em que todos os dias serão os primeiros. O compositor da música, o Ivan Lins, ele contou o seguinte em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan. O diretor da novela era o Jaime Monjardim, que, como todos sabem, é o filho da Maísa. Então ele pegou alguns escritos da mãe e mostrou para o diretor-geral da Globo na época, o Boni. E aí o Boni indicou o Ivan Lins para musicar aquela letra. O Ivan compôs, foi para a Som Livre gravar uma fita da música e aí a Fafá de Belém, que estava no estúdio gravando seu disco, ouviu a música do Ivan e se apaixonou, quis gravar de qualquer jeito. Daí o Ivan mandou a música para a Globo e eles queriam outra cantora para gravar, a Leila Pinheiro, que tinha sido uma grande revelação no programa musical Festival dos Festivais. Só que o Ivan, apesar de gostar muito da Leila, ele já tinha dado a palavra dele para a Fafá. E aí ele bancou a Fafá, insistiu nela e a Fafá acabou ganhando a parada. É como dizem, meus amigos, quem não chora não mama. Os temas da Sim a Moça são Oração nos Matagais, uma espécie de pop litúrgico muito emocionante, pensado do repertório do Altair Veloso para o amor e a cumplicidade nos ideais que a uniam ao Rodolfo, e a delicada Sinhaninha, originalmente intitulada Senhorinha, composição de Ginga e Paulo César Pinheiro, gravada para esta trilha pelo ídolo da Jovem Guarda Rony Von, com arranjo de Dori Caymmi. Senhorinha, moça de fazenda antiga, prenda minha, gosta de passear de chapéu, sombrinha, como quem saiu de uma modinha. Sinhazinha, no balanço da cadeira de palhinha, gosta de trançar seu retrós de linha, como quem parece que adivinha. O Dori Caymmi também musicou um poema de Fernando Pessoa, é a faixa mais lírica e contemplativa do álbum, Na Ribeira deste Rio, que foi encaixada como tema do Barão de Araruna. Para o núcleo dos escravizados, temos 3 músicas de forte sonoridade africana. Zumbi a Felicidade Guerreira, composta e gravada por Gilberto Gil para o filme Quilombo, de Cacá Diegues, que conta a história dos lendários ex-escravizados fugidos Ganga Zumba e Zumbi, interpretados por Tony Tornado e Antônio Pompeu, que interpretam aqui na novela, vocês se lembram, o Capitão do Mato e o Justino. Diz a letra: Zumbi protetor, guardião, padroeiro, mandai alforria pro meu coração. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Ginga Angola, canção criada pelo estudioso das culturas africanas Ney Lopes e gravada por Roberto Ribeiro, que narra a história da rainha Ginga, que governou a região de Angola no final do século XVI, e a canção de capoeira Camará, tema do escravizado capoeirista Justino, composta e gravada por Walter Queiroz em homenagem ao amigo João Ubaldo Ribeiro, que foi quem o indicou para trabalhar com o diretor Glauber Rocha, e foi aí que começou a carreira do Walter Queiroz compondo músicas para filmes e novelas. Destaque ainda para Ai Quem Me Dera, canção de Toquinho e Vinícius de Moraes, que ouvimos em versão instrumental na trilha da novela Fogo sobre Terra, e aparece aqui em sua versão mais conhecida, a gravada por Clara Nunes em 76. Ai Quem Me Dera é um clamor de esperança em uma vida melhor e em relações menos desiguais. Ai quem me dera terminasse a espera, retornasse o canto simples e sem fim, e ouvindo o canto se chorasse tanto que do mundo o pranto se estancasse enfim. Ai quem me dera ao som de madrigais ver todo o mundo para sempre afim, e a liberdade nunca ser demais, e não haver mais solidão ruim. Ai quem me dera ouvir um nunca mais, dizer que a vida vai ser sempre assim,
e fim da espera, ouvir na primavera alguém chamar por mim. Poderia ter sido o tema de abertura, porque é uma música que fala com muito lirismo sobre o anseio humano de paz e liberdade, mas foi encaixada na novela como tema da Ana do Véu, papel de Patrícia Pilar. Era uma jovem muito ingênua que vivia de véu devido a uma promessa de sua mãe, que queria ou vê-la casada com o Rodolfo ou então enclausurada em um convento. Então a Ana, a seu modo, também era privada de liberdade. E ela era uma menina ávida que gostava da vida. Ela se apaixona pelo irmão caçula do Rodolfo, o Ricardo, papel de Daniel Dantas, que é um jovem fazendeiro tímido, sonhador, romântico, distraído. Ele também gosta da Ana, mas a paixão dele mesmo é a baronesa Cândida. Ela mesma, a esposa do barão e mãe da sinhá moça, interpretada pela Elaine Cristina. O tema desse louco e apaixonado Ricardo é Aventureiro, linda canção composta e gravada para a novela por Antônio Carlos e Jocafe. Para o herói Rodolfo, o irmão do Quilombo, a Denise Emmer compôs e gravou a toada Companheiros, que tem essa pegada de galope de cavalo, galgar a montanha, não há lugar para dois guerreiros, mas para companheiros. Para o também herói Dimas, duas músicas classificadas no Festival dos Festivais. Minha Aldeia, canção composta e gravada pelo músico acreano Sérgio Souto em homenagem à sua terra natal, e Depois da Primeira Vez, canção romântica de Toninho Negreiro, tema da relação do Dimas com a doce Juliana, papel de Luciana Braga. Há ainda o sensual baião Amor de Papel, com o músico baiano Vicente Barreto, é o tema da Adelaide, papel da Solange Couto. É uma menina escravizada pelo barão que vive uma difícil história de amor com o filho de um fazendeiro, o José Coutinho, papel do Tato Gabos. E por fim a cantiga Papo de Passarim, de Cláudio Nucci e Zé Renato, que tocava ali meio como tema geral. Tocava ora para o Justo, ora para o Frei José, papel de Sérgio Viotti, ora para o jovem abolicionista Mário, papel de Tarcísio Filho, que disputava o amor da Juliana com o Dimas. É a segunda trilha nacional de novela que eu mais amo. Só não ganho de Rock Santeiro, mas é um álbum que não envelhece, é eterno. 20 anos depois, as filhas do Benedito Rui Barbosa conduziram o remake, que trazia basicamente a mesma história, mas com algumas diferenças. O remake foi, no geral, um pouco mais romântico e menos dramático que a versão original. Trouxe um elenco liderado por Débora Falabella como Sinhá Moça e Osmar Prado como Barão de Araruna, que apresentou leituras novas e, em alguns casos, bem diferentes para os personagens. O que mais chamou a minha atenção na época era o fato de que personagens como Ricardo, o feitor Bruno e o escravizado Bastião terem virado desenho animado. É que havia a convenção na época de que absolutamente todas as novelas tinham que ter núcleo cômico. Ah, vamos transformar o Ricardo no Chico Bento? Ok. A Ana do Véu fazendo par romântico com Chico Bento? Fica até fofinho. Mas a Baronesa de Araruna, ainda mais interpretada por Patrícia Pilar, essa mulher vai se apaixonar pelo Chico Bento? Mas vejam bem, isto não se trata de uma crítica, nem ao ótimo trabalho dos atores e nem às escolhas da direção. Trata-se apenas da minha opinião de espectador. A mim essas escolhas causaram estranheza, mas muito provavelmente isso se deve ao profundo apego que eu tenho pela versão original. Outra escolha da direção que me afligia, tenho que confessar, era aquele filtro sépia que deixava a novela toda meio esverdeada, meio terrosa. Foi uma das primeiras novelas, talvez a primeira, a investir pra valer nessa imagem filtrada que deixa a novela com cara de filme. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu não sou nada fã desses filtros. Mas enfim, estou aqui falando da forma. No que diz respeito ao conteúdo, houve uma ainda leve e incipiente polêmica.
Em 2006, havia já um princípio de movimentos reivindicatórios de representatividade, e parte do público criticou o que considerava um excesso de passividade dos personagens pretos e sua dependência da bondade e da clemência dos personagens brancos. Esse debate foi ganhando corpo ao longo das novelas seguintes que falaram sobre a escravatura, e se hoje a nossa teledramaturgia voltar a esse tema, certamente os protagonistas não estarão na Casa Grande. Opiniões e polêmicas à parte, este remake também fez um grande sucesso de audiência e repercussão. O CD com a trilha musical vendeu 19 mil cópias e o produtor foi o Marcelo Barbosa, filho do Benedito Rui Barbosa, que também já havia produzido as trilhas de O Rei do Gado, Terra Nostra, Esperança e Cabocla. Vocês veem que o clã Barbosa manda na Globo, né? Filhos, filhas, netos, netas, todo mundo escreve, atua, faz a produção musical, é uma loucura. Para essa trilha, o Marcelo Barbosa trabalhou junto do Bozo Barrete, ex-integrante do Capital Inicial. O tom dessa trilha, que também tem um cheiro forte de natureza, é dado pela música caipira, uma associação que faz todo sentido: interior de São Paulo, universo agro, cultura caipira. Tanto que aqui o tema de abertura foi gravado pelo ídolo sertanejo Leonardo. É a Guarânia Sinhá Moça, composta por Marcelo Barbosa e Bozo Barrete com o grande Guarabira, um dos ícones do rock rural brasileiro, e com o também grande Vitor Martins, mais conhecido pela sua parceria com o Ivan Lins, que foi o responsável pelo tema de abertura da versão original. A letra dessa música é tão chiclete que às vezes eu me pego cantarolando ela enquanto lavo a louça. Sim, a moça, guia do seu próprio coração, guardiã do sonho e da razão. Outras 6 músicas foram criadas por Marcelo Barbosa e Bozo Barrete para a novela. A romântica Amor Eterno, gravada pela dupla sertaneja paulista Gian Giovanni, foi o tema da Baronesa Cândida. Com o Nil Bernardes, que trabalha com o Marcelo Barbosa desde a trilha de O Rei do Gado, foram criadas 2 canções. Mistérios da Vida, toada poética, gravada pelo músico potiguar Arleno Farias, que tem o timbre de voz muito parecido com o do Zé Ramalho, e Negro Rei, um reggae que fala sobre a cultura africana com força e ternura, gravado pelo Cidade Negra. Era o tema geral do núcleo dos escravizados. Com Nil Bernardes e Fábio Caetano, a dupla Marcelo Barbosa e Bozo Barrete compôs 2 singelíssimas canções românticas. Quando a Gente Ama, que foi gravada pelo Oswaldo Montenegro para ser o tema de amor do Dimas com a Juliana, aqui interpretados por Heriberto Leão e Vanessa Giacomo, e Você e Eu, gravada por Fernanda Porto para Adelaide e José Coutinho, aqui interpretados por Lucy Ramos e Eduardo Pires. E também feitas para a novela foram a bucólica canção Manhãs Bonitas, que o Guarabira compôs com Luiz Schiavon e o Vitor Martins e gravou para este álbum, e Ser um Só, na qual Chico César clama com poesia pelo amor universal, assim como a Clara Nunes havia feito em Ai Quem Me Dera na trilha da primeira versão. Assim como nos álbuns das novelas anteriores do pai, o Marcelo Barbosa não se ocupou de compor a trilha inteira. Bastava um certo número de músicas para que ele tivesse o norte, a direção, a identidade do álbum. E aí bastava buscar músicas já prontas que se adequassem a essa identidade já formada. Foi assim que entrou a música tema de Sinhá Moça e Rodolfo. É amor, é paixão. É um sertanejão bem apaixonadão de Chitãozinho e Chororó. Temos ainda Custe o que Custar, canção que fez grande sucesso com Roberto Carlos na década de 70 e que está aqui na gravação pungente do Fagner. Minha Namorada, canção composta em 1960 por Vinícius de Moraes e Carlinhos Lira, aqui na voz de Maria Bethânia. Era o tema do Ricardo com a Ana do Véu, papel de estreia de Isis Valverde em novelas. Esse Negro Não Se Enxerga,
canção do grande Ney Lopes e do Cláudio Jorge, que fala com bom humor sobre o homem preto que não se enverga e não se sujeita ao domínio do homem branco. Essa música foi gravada pelo Projeto Batacotô em 94. E temos, por fim, duas músicas resgatadas do álbum de 86. Camará, canção de capoeira de Walter Queiroz, e Na Ribeira deste Rio, que lá era o tema do Barão de Araruna e aqui foi o tema do Justo, papel de Gésio Amadeu, e do seu sofrimento por ter perdido a mulher que ele amava, a Balbina, papel de Rosa Maria Colim, que foi obrigada a ter filhos com o reprodutor da fazenda do Barão, o pai José, novamente interpretado aqui por Milton Gonçalves. No final, o Justo e a Balbina se reencontram e escondem o ouro do Barão, provocando assim a queda do grande vilão, o que o levará em última instância à morte. Mais uma vez, vemos como tudo é uma questão de contexto. Em 86, a música ilustrava o grande opressor. Em 2006, a música ilustrava os grandes oprimidos que acabaram se vingando do Barão. De modo geral, a trilha musical do remake foi muito menos presente na novela do que a trilha da versão original. As músicas cantadas entravam com muita parcimônia, tocavam uma vez ou outra. A preferência clara da direção era pela trilha incidental. Vejam quantas músicas eu citei aqui que nem chegaram a ser tema de personagem. Mas e você? Gostou mais da primeira versão ou da segunda? E as trilhas, você teve? Qual a sua preferida? E a homenagem engraçadinha que eu fiz em Todas as Flores, você curtiu? Conta pra mim. Um beijão!